Olá, amigos da Jovem Pan News Criciúma, Jovem Pan News Tubarão e também amigos da RCO. Estamos começando mais um debate por Santa Catarina, Bastidores do Poder. Muito obrigado pelo seu carinho, muito obrigado pela sua audiência. Prazer imenso ter você na nossa companhia. E hoje vamos fazer o nosso tradicional programa de quinta-feira. Hoje eu e Fabiano Rambo, já dividindo tela comigo aqui. Ele que esteve terça-feira com a gente aqui em Criciúma, acompanhando a Alesc itinerante. Fabiano, seja bem-vindo, prazer imenso estar contigo novamente. Esse evento da Alesc itinerante aqui foi um momento importante aqui para a nossa região sul e até para nós da imprensa, para poder tocar em alguns assuntos, Fabiano, com os deputados e até com as lideranças locais. Seja bem-vindo. Homem, satisfação estar contigo. É uma alegria, hein? E, poxa, estar com vocês aí em Criciúma foi maravilhoso. Deixar um abraço muito especial a toda a equipe da PAN, a todos os colegas aí que ajudam a levar informação de qualidade aí para toda a Criciúma, para toda a região sul. E realmente, olha, um evento muito bonito, concorridíssimo, um evento em que a imprensa pôde aproveitar e conhecer o trabalho dos deputados. E vou te falar uma coisa, viu, Almir? Quanto projeto foi aprovado em Criciúma, 15 entidades da região foram ouvidas. Então, o evento todo foi um sucesso pela presença de público, pela presença também dos deputados e, claro, né, a PAN fez bonito. Show de bola. Fabiano, vamos começar já aqui, dando uma pincelada no noticiário nacional. Tem muita coisa para a gente falar aqui local, mas já vamos começar aqui, porque hoje teve o desencadeamento de uma operação em relação às adulterações dos cartões de vacina de Bolsonaro, da sua esposa, acho que da sua filha, e até mesmo do próprio Mauro Cid, que hoje se encontra preso. Né? Agora, a investigação da Polícia Federal, que, se eu não me engano, pelo que eu vi aqui, que eu consegui apurar, conseguiram apreender, eles estavam buscando outras coisas, mas conseguiram apreender, se eu não me engano, 134 mil em notas, em espécie, nesta operação. Essa operação, ela é algo requentado? Tem alguma coisa nova? Tem alguma situação? Ou é um assunto já ultrapassado? Porque Bolsonaro nunca disse que tinha tomado vacina, mas as investigações apontam que o ex-presidente pode, por intermédio de alguém da sua equipe, que nesse caso era o Mauro Cid, ter adulterado para em algum momento mostrar lá nos Estados Unidos ou em alguma situação mostrar que tinha tomado a vacinação. Se isso aconteceu, isso é um crime. Né? Mas me parece uma pauta já assim meio requentada. O que você tem para falar sobre isso? Bom, são 164 mil em dinheiro, viu, homem? Perdão, 164 mil. Isso, 164 mil. Realmente o objetivo não era averiguar o cartão de vacina do Bolsonaro. Isso acabou sendo uma descoberta, vamos assim dizer, neste processo de investigação que aconteceu na prefeitura de Duque de Caxias e acabou envolvendo o ex-prefeito e hoje secretário de Transportes do Rio de Janeiro, o Washington Reis. E também foram encontrados $5.700 e 170 euros nesse movimento aí da operação chamada Venire, que apura, como o colega disse, a adulteração em cartões de vacinação. Sobre o ex-presidente Bolsonaro, obviamente que ele nunca disse que tomou a vacina, foi noticiado à época, inclusive, e mostrou-se que quando viajou aos Estados Unidos, ele teve que ficar fora de um ambiente lá porque não tinha tomado a vacina. Ele nunca acreditou na vacina, é muito verdade isso, e também nunca disse, como tu me lembrou, publicamente que tinha feito a imunização. Agora, é uma investigação e isso tudo vai ter que ser apurado antes de haver qualquer tipo de condenação, inclusive por nós da imprensa, porque o objetivo da ação da Polícia Federal é identificar se houve ou não houve algum tipo de benefício, adulteração em documentos. E lembrando que a vacinação contra o Covid é obrigatória.
ou ela foi obrigatória. Hoje nós temos a imunização para crianças em que muitas famílias optaram em não fazer, tá? Mas também quero abrir um parêntese e dizer o seguinte, que a vacina foi desenvolvida em muito pouco tempo. É verdade, isso poderia gerar algum tipo de desconfiança. Mas hoje a própria qualidade da pesquisa e da vacinação do Covid aprimorou-se e não é mais algo que nós sabemos que não funciona. Pelo contrário, ela funciona. Tanto é que os números de Covid são existentes, a doença existe, mas ninguém mais está morrendo em grande número por causa da doença. E até teve um fato que uma coisa remete à outra, Rambo. Essa semana eu vi que a Justiça, o Ministério Público de Santa Catarina entrou na Justiça para obrigar que um casal vacinasse sua filha. Nesse caso, não era em relação somente à do Covid, mas sim ao Programa Nacional de Vacinação, que tem ali que os pais são obrigados. Você se vacinou, eu me vacinei, os nossos ouvintes, o meu filho. E aí tem pessoas que elas simplesmente decidem não vacinar os filhos. A gente, apesar de respeitar as decisões de foro íntimo, de foro pessoal de cada pessoa, a gente entende, eu pelo menos, eu acho que você também, né, Fabiano, que a questão da vacinação é um negócio que está acima de ideologia. É ciência, pô. É ciência, né? É igual quando a gente vê falar assim, ó, o homem foi na Lua na década de 60. Aí tem um que diz assim, mas dizem que não foi. Isso é história. Sempre tem alguém para desacreditar algo que a ciência tem feito, entendeu? Então, é uma coisa complicada, né? Entrar na mente dessas pessoas que são mais resistentes à questão da vacinação. Tem umas teorias do acaso, do absurdo ou da conspiração, sabe? O homem não foi para a Lua, a vacina não faz efeito. Enfim, umas discussões que pouco contribuem com a sociedade. E eu quero acrescentar, Almi, nesse contexto todo, que a gente está vivendo um movimento de muita tensão, o atual momento é de muita tensão, seja por parte da imprensa, que está dividida em opiniões, a política está muito aguerrida em termos de opiniões, e tudo isso só está prejudicando a razoabilidade, a questão de a gente analisar friamente o que acontece, e a própria questão do bom senso parece que acaba sendo muito prejudicado, até esquecida, deixado de lado, porque estar no bom senso, muitas vezes, é lido por alguns como estar em cima do muro. E estar em cima do muro, no atual momento, é uma coisa ruim. Claro, eu vou aproveitar, Fabiano, eu vou trazer uma informação aqui, depois eu quero a sua opinião, porque a operação do GAECO em Santa Catarina mirou aí grupo envolvido em jogos de azar e lavagem de dinheiro, e na sequência tem um fato político aqui que eu quero a sua opinião, né? Uma operação da Polícia Civil, do Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas, cumpriu em Blumenau, hoje, 4 mandados de busca e apreensão contra suspeitos de fazerem parte de um grupo envolvido em jogos de azar e lavagem de dinheiro. O que acontece? A operação, de acordo com o GAECO, prestou apoio para a investigação conduzida pela primeira Promotoria de Justiça da comarca de Blumenau. Os mandados foram expedidos em desfavor de suspeitos de atuarem em esquema criminoso de exploração de jogos de azar, assim como os crimes de corrupção, organização criminosa e lavagem de dinheiro. A investigação apontou que o grupo era composto por um advogado e agentes públicos recrutados. Os agentes, em tese, deveriam fiscalizar as atividades que, de acordo com a legislação, não seriam permitidos. Não é que não seria, não são. O GAECO não divulgou outros detalhes envolvendo a operação, já que está em segredo de justiça. A operação contou com o apoio da Corregedoria da Polícia Civil de Santa Catarina e representante da Comissão de Prerrogativas da OAB, Ordem dos Advogados do Brasil. A Polícia Científica de Santa Catarina também prestou apoio. Onde é que entra o seu comentário nisso tudo, meu caro Fabiano Rambo? Já foi aprovado... Você concentra no segredo de justiça. Isso. Mas assim, ó, deixa eu formalizar, deixa eu trazer mais um tema aqui para você, que aí você já faz um apanhado geral. Eu vi essa notícia e me chamou a atenção e queria compartilhar com você, com os nossos ouvintes, o fato de a investigação contra pessoas que estão cometendo crimes com jogos de azar.
A semana passada, a CCJ do Senado aprovou aquele projeto que libera novamente jogos de azar no Brasil, bingos e até o jogo do bicho, né? Então, há uma resistência do lado do parlamento mais conservador, há uma resistência de alguns parlamentares. Eu confesso que até não tenho uma opinião formada em relação a isso, mas estou buscando entender, estudar um pouco mais, porque, Fabiano, teremos de volta os bingos lotados de senhorzinhos, senhorinhas, e infelizmente no meio desse jogo de azar termina viciando, porque a adrenalina e a sensação que causa ao você jogar, isso é comparado ao prazer sexual, a um ato sexual, a adrenalina que teu cérebro dispensa. Bom, eu quero pegar o aspecto primeiro do segredo de justiça e depois eu vou na linha que você está trazendo. Essa questão do segredo de justiça, ela tem uma questão benéfica para a investigação, mas, ao mesmo tempo, ela também não informa a sociedade o que está acontecendo. E no atual momento, e eu vou insistir nisso, está muito fácil ser julgado e condenado pela opinião pública, qualquer situação dessa natureza. Daqui a pouco se prova que não teve nada. E a sociedade já condenou, já estatelou a imagem dessa pessoa. Fechado esse ponto, vamos para agora a questão dos jogos de azar. Sabe que, Almi, não sei se você é do tempo em que se noticiava no rádio o jogo do bicho. Sim, o resultado. O resultado do jogo do bicho. Não era incomum a gente, olha, resultado do jogo do bicho dessa quinta-feira. E lá ia lá. Deu pato, deu viado, deu macaco. Deu sei lá o quê, né? Depois se proibiu isso, certo? Lembrando que no Rio de Janeiro ainda tem uma discussão mais grave, que tem os bicheiros que, de certa forma, também dominam parte da influência política lá no Rio, que é muito forte essa questão aí do jogo do bicho. Mas os jogos de azar eles foram proibidos no Brasil justamente para evitar a questão de que houvesse um ato prejudicial e viciante à sociedade. Agora, não é incomum, aqui Pinhalzinho realiza o chá bingo beneficente. As mulheres, né, jogam bingo e os resultados da inscrição acabam sendo de maneira beneficente, certo? Mas o que acontece? Nós precisamos regulamentar isso tudo. Eu acho que joga quem quer, tá? Joga quem quer. É uma situação que é melhor ser legalizada e fiscalizada do que as coisas aconteçam de maneira informal, sem regulamentação e sem fiscalização nenhuma, e acabe fomentando qualquer outro tipo de criminalidade. É uma situação que é difícil. Eu também não tenho uma opinião muito bem formada sobre esse assunto, tá? Mas sempre existiu jogo de azar, sempre existiu lavagem de dinheiro, Almi. É uma situação que existe, só agora eles pegaram lá uma turma e estão trazendo para o limpo. É isso que eu leio no atual momento. Microfone, Almi. Perdão. Até porque se você analisar, Fabiano, o próprio governo já tem seus joguinhos de azar. Raspadinha da Caixa, Quina da Sorte, não sei o quê, Mega Sena, Lotomania, né? Então o governo ele tratou de centralizar toda a jogatina direto para eles, né? É só você ver que acho que a Mega Sena já está acima de 120 milhões aí para ser sorteado. Até vou fazer uma fezinha aí, porque vai que numa dessa, se no próximo programa eu não aparecer, talvez eu possa ter ganhado aí na Mega Sena esses 120 milhões. Boa sorte, hein? Boa sorte, viu, Almi? Mas é esse tipo de coisa. Então, o governo pode. E aí? Então, realmente fica estranho. E aí você tem esses jogos que agora estão sendo regulamentados, né? Que as apostas em como é que vai jogar um e outro. E, inclusive, tivemos operação em que atletas foram investigados, alguns até detidos preventivamente, por terem participado e interferirem de alguma forma, de alguma maneira, em jogos, né, até de campeonato de futebol, de jogos profissionais, né? Então, a gente já teve um pouco de tudo. O brasileiro é altamente criativo. Então, por isso que eu digo, ou você legaliza e fiscaliza e bota a fiscalização, tá? Talvez seja o caminho mais curto, talvez seja mais fácil.
Claro. Fabiano, um dos temas, voltando aqui para a nossa região, um dos temas que nós abordamos ali com os deputados, tanto na terça-feira quanto ontem, foi a questão do anel viário de Florianópolis, né? O contorno viário de Florianópolis, que está aí com 13 anos de atraso. Né? Eu falei com o deputado Camilo Martins, e ele não era nem prefeito em seu primeiro mandato, quando começou essa obra lá. Né? E é uma obra, cara, que me causa estranheza e indignação ao mesmo tempo, por se tratar de algo, de uma contrapartida em relação à exploração do pedágio na BR-101. Não é uma obra isolada. Não é uma empresa que foi contratada, é uma empresa que era obrigada a fazer aquilo como contrapartida do pedágio na BR-101. Pois bem, falava-se o ano passado, que no final do ano passado seria inaugurado, não aconteceu. O senador Espiridião Amin, um dos que encabeçou todo esse projeto e essas cobranças, teve lá na obra. Então, estipularam aí um novo prazo, que seria dia 31 de julho, data do meu aniversário. E agora vem uma nova data, que vai ser dia 2 de agosto, para casar com a agenda do ministro Renan Filho. E eu vi também em algum lugar que o próprio presidente também estava tentando encaixar a agenda dele. Nós já falamos aqui, o próprio Prisco já comentou aqui em outras oportunidades, que o presidente tem fugido de vir a Santa Catarina. De certo modo, o presidente tem razão. Não foi recebido aqui pelo governador em nenhum momento. Quem vem aqui não está sendo recebido pelo governador. E o governo federal já mandou quase 8 bilhões para Santa Catarina. É um aporte vultuoso. Será que teremos essa inauguração, essa abertura do anel viário, do contorno viário de Florianópolis no dia 2 de agosto, Fabiano Rambo, para desafogar o trânsito, principalmente indo do sul em direção ao norte? Poxa, Almir, quem não conhece Florianópolis tem que experimentar, tentar sair da ilha para o continente, tá? Para te ver o que é demora, o que é trânsito, você vê que nada funciona nesse sentido. Florianópolis tem 545 mil habitantes, Almir. É gente pra caramba, uma das maiores cidades de Santa Catarina. E agora tem muita promessa, tem muita questão nesse sentido de expectativa. E aí eu falo do anel viário, sim, o Prisco falou aqui nesse programa. O Camilo Martins foi prefeito, como tu lembrou, de Palhoça, sabe muito bem do que é essa necessidade. E vamos torcer que sim. Agora eu quero pegar o ponto de que o presidente da República nem faz questão de vir a Santa Catarina porque não é recebido pela autoridade máxima. Eu acho, e tenho certeza sobre o que eu vou falar, que independentemente de gostar ou não do presidente, o governador poderia recebê-lo institucionalmente. Não quer dizer que ele possa concordar com o presidente. Eu mesmo não concordo com as atitudes do presidente, ou muitas delas. E aí quem está cumprindo esse papel institucional está sendo o presidente da Assembleia, o Mauro de Nadal, especialmente no que fala em infraestrutura. Vamos ter aqui na região semana que vem, por exemplo, a presença do DENIT para entrega da ordem de serviço para a construção de um elevado entre 2 municípios, que é Maravilha e Cunhaporã, que é a cidade natal do presidente da Assembleia, o Mauro de Nadal, certo? E intermediado pelo Renan Filho, que é ministro dos Transportes, que é do MDB. Então, essa questão viária em Santa Catarina acaba se tornando muito latente. Tem a recuperação aqui de uma rodovia importantíssima, que é a 282, em que está acontecendo nesse momento e que a sociedade aguarda que seja uma boa recuperação, que seja algo bem feito. A discussão do Morro dos Cavalos no litoral, a questão aí no sul do estado também, Almir. Tu lembras de alguns anos atrás da discussão da duplicação da 101 no trecho próximo a Tubarão, né, que era um congestionamento danado alguns anos atrás? Quantos anos se levou aquilo até que a obra, de alguma maneira, de alguma forma, acontecesse? Então, nós estamos devagar, e bem lembrado pelo deputado Camilo, e por ti também, 13 anos de espera, e eu não estou falando para inaugurar a obra, estou falando para começar, né?
Sim. Então, se Uma imagina quanto tempo nós vamos falar ainda desse assunto. Não, mas lá já é entrega. Lá já é Já entrega. entrega. Tá bom. Não, Tá do combinado. contorno viário. Do contorno viário. Tá. É verdade, já é entrega. Já é entrega. Mas olha só, mais de uma década. Mais de uma Exatamente. década de espera, de expectativa. É lento demais, né? Sim, muito lento. Fabiano, eu estou acompanhando aqui, inclusive no blog do Prisco, que o Jorginho impulsou Paulinho Bornhausen como secretário de Articulação Internacional. Nós falamos aqui com o secretário de internacional que estava na pasta, né? Que era responsável por isso aí. Nós falamos com ele um tempo atrás. E agora vem o Paulinho Bornhausen, que é uma figura mais conhecida da política, tem um nome do seu pai que ele precede, vem de uma família tradicional da política. O pai dele foi um grande líder do PFL na época, né? Depois se tornou ali o Democratas, depois União Brasil. E como é que você vê essa mexida no governo do Estado, trazendo Paulinho Bornhausen, que atualmente pertence ao PSD? Teve mais de 40 mil votos para deputado federal, não se elegeu, não conseguiu se eleger, mas não é do PL, é do PSD. Mais uma vez, Jorginho faz assim como fez com Ricardo Guide, traz para suas secretarias um político que não é da base aliada. Pois é, mas lembra-se, viu, o que o próprio Paulinho Bornhausen já participou, inclusive, do governo federal, em alguns momentos, tá? E agora eu quero pegar o ponto que o Frenner, né, que era o ex-secretário de Articulação Internacional, que nós o entrevistamos aqui, né, o Juliano Frenner, inteligentíssimo ele, viu, o Almir, mas ele estava sendo fritado dentro do governo. Estava sendo fritado dentro do governo, nos bastidores já tinham até especulações que ele não aguentaria no cargo, faltou algum tipo de traquejo para o ex-secretário, que acabou culminando com a sua saída da Secretaria de Relações Internacionais. A entrevista que fizemos com ele foi muito boa, Almir, tu deves muito bem lembrar, super bem articulado, sabia do que estava falando. Agora, não tinha traquejo político. A gente percebeu, e ficou muito claro isso, que ele não tinha esse traquejo. Agora, em compensação, o Paulinho é outro caso, né? Ele é articulado, ele conhece todo mundo, e não há dúvida alguma que nesse aspecto de fazer interlocução, o Paulinho terá e tem muito mais habilidade. Aí a escolha, daí a escolha do Paulinho para compor o governo do Jorginho Mello nessa função. Mas você acha, Fabiano, que essa escolha ela é puramente por essa questão do poder de persuasão, pela capacidade de comunicação do Paulinho, ou tem um quê político aí por trás? Não há dúvida. Não há dúvida. Indicações de comissionados têm a função política. É de livre escolha e nomeação do governador, como é do presidente, como é do prefeito. É um cargo de confiança. E não há dúvida alguma que isso é um aceno, especialmente o Paulinho, que, se não me engano, ele está no PSB, né? PSD, isso. Do Topázio. Do Topázio, né? Lembrando que, na Assembleia Legislativa, o PSD tem mantido uma independência e, ora, momentos, até oposição ao governo do Jorginho Mello. Né? Mas eu creio que, da mesma forma que o Ricardo Guide, à época no PSD, foi para o governo e foi interpretada pelo PSD como uma iniciativa dele e não do partido, é a mesma coisa com o Paulinho Bornhausen. Exatamente. Agora, a família Bornhausen tem uma história em Santa Catarina. Exatamente. E a gente sabe que a vinda de mais um político forte, com nome forte, pode ser que seja uma estratégia do Jorginho lá na frente, de alguma forma, capitalizar com essa vinda dele, né? Seguindo por aqui, meu caro Fabiano Rambo, eu quero dar uma pincelada no assunto nacional e um assunto que lhe compete, pois nós vamos falar agora de economia. Estamos vivendo esse frenesi aí. O dólar subiu a patamares inimagináveis,
chegou a bater aí 5,80, se eu não me engano, quase R$ 6 em alguns dias. Hoje deu uma caída, o dólar hoje está operando um pouco mais baixo, em torno de... Até dar uma conferida aqui, qual que é o preço do dólar hoje. Neste exato momento, às 16h25, em R$ 5,48. 5,48, né? A 5,93. Fechou ontem. Você acha que essa subida do dólar, ela é um efeito da fala do presidente Lula somente? Você acha que há outros fatores? Porque eu vi que tem outros países aí que o dólar subiu comparado às moedas de outros países. E também há uma vertente aí um pouco mais à esquerda que acha que o Campos Neto, o presidente do Banco Central, está manipulando o mercado. O que você tem a falar sobre isso, já que é a sua área? Bom, vamos começar. Tem 3 fatores aí, Almir. O primeiro fator, vamos começar por fora. Eleições dos Estados Unidos. Nós estamos vivendo um momento de tensão nos Estados Unidos pelas eleições. Biden, inclusive, alguns especulam que pode não ser o candidato à presidência dos Estados Unidos, nem concorrer. Não devia, né? Não devia ser, né? Exato. E ele, até este fim de semana, pode anunciar formalmente que está tirando o time de campo. E esse movimento todo de fricção acaba fazendo com que o mundo todo observe algumas questões e o câmbio acaba tendo essa alteração, com a diminuição das negociações no mercado especulativo em todo o mundo. Daí a elevação do câmbio, não só no Brasil, mas também no mundo inteiro. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é nosso interno. Essa bagunça institucional entre Lula e Campos Neto, que, diga-se de passagem, Campos Neto tem ficado quieto, né? Tem ficado quieto, ele tá ouvindo calado. E o Daniel Galípolo, que é uma das pessoas que tem maior ligação com o governo federal e que faz parte do métier e da liderança do Banco Central do Brasil, foi um dos que votou a favor da manutenção da taxa básica de juros. Tá? Então, essa história, e aí vem o terceiro ponto que tu me provoca, dizer que o Campos Neto está usando isso para ser contra o governo. Olha, eu acho até que ele poderia usar, porque o que ele está sendo execrado publicamente pelo presidente é fora de série. Mas Fabiano, ele não tem motivo para fazer isso. Mas, Fabiano, essa utopia que nós vivemos, na minha opinião, né? Óbvio. Essa utopia que nós vivemos de que nós temos que ter um banco central independente, eu queria que você me desse alguns exemplos de onde o Banco Central é independente, porque o Federal Reserve nos Estados Unidos, ele se submete ao governo também. Lá o governo é que manda na política cambial, na política econômica, é o governo que determina. Aonde o Banco Central no mundo tem autonomia para fazer o que quiser sozinho, como aqui no Brasil? Boa a sua pergunta. O que é um Banco Central autônomo? Um Banco Central autônomo, ele é com relação à governança, Almir. Porque quem define política econômica, que é o que você está provocando, é, no caso do Brasil, o Ministério da Fazenda, ex-Ministério da Economia. Então, quando nós falamos de política econômica, é governo federal. É o Fernando Haddad, para dar um nome. E a questão que nós estamos falando é governança. Porque o que acontece? E o que a história econômica brasileira nos mostrou? Que o Banco Central do Brasil, que detém o comando, por exemplo, da taxa de juros, que acaba sendo um fator de colocar mais dinheiro no mercado e menos dinheiro no mercado através do aperto monetário, elevando o juro, diminuindo o juro, tá? Foi utilizado politicamente. Eu vou te dar um exemplo. Por que 2011 foi um ano excelente para a economia brasileira e 2014 foi um ano péssimo para a economia brasileira? Por quê? Simples. Porque naquele ano nós tivemos um afrouxamento da política monetária,
com elevação de gasto público, num movimento de contraciclo à recessão econômica mundial. O brasileiro comprou carro popular, tu deves muito bem lembrar, combustível a 1,60, 1,50, subsidiado, diga-se de passagem. Então, tu tinha todo um staff do governo gastando, botando dinheiro em circulação com juro baixo, que culmina no ano seguinte com uma inflação de 10,6%, tá? Que vai gerar no ano de 2013 um aumento na inadimplência do brasileiro, que acaba culminando em 2014 com um estouro da política econômica, que leva aquele mundaréu de gente com o Petrolão e outras investigações para a rua, e por aí vai. Então, a iniciativa de tornar o Banco Central independente é para quê? A governança seja independente. Para que ele tenha a função puramente técnica, mas ele não está totalmente isento de uma interferência política. Impossível. Não há como, porque tem muitos dos diretores do Banco Central que são indicados politicamente. Quem elege, entre aspas, o presidente do Banco Central são os políticos. Não é o mercado que vai lá, não são os grandes empresários do Brasil. Agora, qual o risco disso tudo, Almir? O rentismo. Isso também é um problema, em que, se o Banco Central trabalhar para o rentismo, como é que o crédito e a economia real vai funcionar se só se pensar em ganhar dinheiro através da especulação? Então, são dois pesos e duas medidas, por isso tem que ser uma decisão técnica. E, no caso dos Estados Unidos, a gente tem um Banco Central, ele tem vínculo com a autoridade monetária, né, que é o Federal Reserve, né, que faz a política econômica americana, mas o Banco Central americano, ele é independente na governança. Eu te pergunto isso, Fabiano, porque não é uma área que realmente eu entendo muito. A gente tem acompanhado as notícias e eu procuro me informar, como tudo que eu vejo, para poder realmente ter um debate um pouco mais detalhado em relação a essas coisas. Mas um outro exemplo que eu uso é que quem padece é o povo quando fica nesse imbróglio econômico e nessa questão da alta do dólar, na guerra dos preços. Eu vou dar um exemplo para você, que nós já falamos aqui no programa. Antes, quero mandar um abraço aqui para o Paulo JS. Ele está dizendo o seguinte: o dólar subiu por conta da taxação dos produtos até $50, que o mercado não vê com bons olhos, esse protecionismo, mas já vai recuar. Obrigado, Paulo, obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência, você que nos acompanha aí no YouTube. Mas voltando aqui ao tema, meu querido Fabiano Rambo, por exemplo, a Petrobras, quando o Lula assumiu, uma das coisas que ele falava bastante era de que a Petrobras era para os brasileiros e que não ia seguir a política de preços internacional. E um monte de gente esperneou, reclamou e tal. Mas falando assim de uma forma bem simplista e uma forma bem direta, se o petróleo que tem aqui produzido no Brasil, extraído no Brasil, é nosso, porque a Petrobras é uma autarquia, uma empresa, né, é uma estatal, com capital misto, digamos assim. Por que não privilegiar o brasileiro? Por que nós temos que seguir o preço do mercado internacional? Elmi, mas é que tem investidores, em sua grande maioria, americanos. Em sua grande maioria, estrangeiros. Aí, vamos privilegiar o acionista, que quer dividendos, que quer lucro, quer tudo, e pau no lombo do povo, que tem que pagar combustível caro. Eu estou olhando aqui, ó. Eu estou olhando aqui para o nosso posto de gasolina, aqui ao lado do estúdio da rádio. Gasolina comum, 5,75 litros. Isso poderia ser muito mais barato. Então, essas políticas que eu não consigo entender, Fabiano Rambo. Vamos lá. Boa a tua análise. Hoje tu está provocativo, Almir. Por quê? Deixaram só nós aqui, o Prisco e o Dom nos deixaram aqui, então vamos... Não, é legal esse assunto aí. Por quê, Almir? É justamente isso. Porque no passado nós exageramos a mão. Chegou um momento que a Petrobras valia, vou arredondar os números, ela valia 150 bilhões
e devia 450 bilhões. Precisava 3 Petrobras para pagar as dívidas. Eu falei em combustível a 1,65, e é verdade, você vai na internet e procura. Mas, à época, se vendia gasolina subsidiada. A cada barril de petróleo que a Petrobras comprava, nem é petróleo, é gasolina. Porque nós somos autossuficientes em petróleo, Almir, certo? Mas nós não somos autossuficientes em gasolina. Ainda precisamos investir muito em refinarias, que é um gargalo para a questão energética do país. E eu vou insistir no seguinte: à época, nós pesamos a mão para um lado, nós vendíamos combustível como se o barril do petróleo valesse $70 e no mercado ele valia 130, 140 dólares. E nós importamos 300 mil barris de combustível por dia. É gasolina pra caramba. Sim. Então, tu imagina um prejuízo desses a cada barril de petróleo. Culminou com o endividamento da Petrobras, sem contar numa ferramenta que aí nós falamos de pedalada fiscal, que é o que derrubou a Dilma, que era o movimento seguinte. Estimava-se lá no planejamento da Petrobras que ela ia dar um lucro de X milhões ou bilhões. O governo, como sendo acionista, ele já queria a parte dele antes do tempo, antes de confirmar aquele lucro. E acabava prejudicando ainda mais. Isso eu estou falando há 10 anos, há mais de 10 anos atrás. Aí nós tivemos que virar a mão. Justamente para quê? Deixar a paridade internacional fazer valer. Agora, o preço do combustível, Almir, ou do barril, ele não é mais atrelado ao barril de petróleo, certo? Mas ainda assim ele continua caro, porque nós temos uma caminhonada de imposto em cima. E lembrando que, se você pegar o ICMS de Santa Catarina, você vai ver o quanto que o combustível participa na arrecadação do Estado. É super alto, é muito. Então, ou seja, não tem espaço para não cobrar imposto do combustível. E aí está o resultado. Gasolina a 5 e pouco, já chegou a 6 e lá vai fumaça, né? Aqui chegou a 5,50, não sei aí. Não, aqui está 5,75. Já tivemos 6. piores momentos. Alguns anos atrás aí nós já chegamos aí a ter praticamente óleo diesel a R$8. Em 2019, eu acho que era 2000, alguma coisa assim, me perdoem a minha falha, chegou a mais de R$7 um litro de gasolina. Isso assim, isso num estado... descompensado totalmente, né, Almir? Mas isso num estado não tão remoto, que é o caso de Santa Catarina, que está aqui numa ligação entre Paraná, Argentina, Rio Grande do Sul, Paraguai, Uruguai e tal. Se você cair lá para cima, Acre, Roraima, não sei aonde, meu amigo, o combustível é muito, 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 muito caro. Alguns estados do Nordeste, interior, o combustível é realmente muito caro. Mas então tá, feita a sua explicação, é uma explicação boa, apesar de que eu acho que o povo tem que ser privilegiado, e eu acho que cada um de nós que pagamos imposto nesse país devia ter pelo menos acesso a combustível barato, compatível com o nível de produção, porque, como você falou, nós temos capacidade de produzir muito, mas não temos a bendita da capacidade de extração, né? Que se fala muito. A extração do petróleo é boa. O problema é que alguns campos de petróleo do Brasil não produzem um petróleo com uma qualidade como nos Emirados Árabes, por exemplo, né? Ou lá naquela região da Arábia Saudita, enfim, lá no leste europeu, tá? Porque o nosso petróleo ele não tem a mesma qualidade, é bem verdade, ou mesmo da qualidade que tem o petróleo da Venezuela. Então, o refino acaba sendo mais caro, mas nós não temos refinaria adequada para suprir a necessidade do Brasil, que é o que deveria ser a nossa grande prioridade. Muito bem. Nesse final de semana, Prisco, Fabiano Rambo, nós teremos o evento, né, de conservadores, o maior evento de conservadores do mundo, o CEPAC,
que vai ser em Balneário Camboriú, onde teremos aí toda a cúpula da família Bolsonaro e muitos políticos que estarão palestrando nesse evento conservador. Tem um detalhe aí que me chama a atenção e eu quero muito a sua opinião, mas antes eu vou aproveitar para fazer um intervalo. Você que está nos ouvindo agora, intervalo rapidinho no rádio aí 95,9, 101,5. Obrigado pelo seu carinho. A gente vai fazer um intervalo na internet, nós continuamos, já voltamos no rádio. Bom, seguindo aqui, Fabiano, eu quero fazer uma provocação para você em relação ao CEPAC, que é um evento que vai reunir muita gente, muitos pensadores aqui de Santa Catarina. Uma galera aqui de Criciúma vai, uma galera de Florianópolis vai, e galera do Brasil inteiro, de muitos cantos do mundo, virão para o CEPAC. Só que tem um detalhe que me chamou a atenção, a vinda do presidente Javier Milei, presidente da Argentina, que vem ao Brasil não como diplomata, não como político, não como autoridade argentina. Ele vem como cidadão argentino comum participar de um evento aqui no Brasil sem nunca ter visitado o presidente da República, o seu principal parceiro comercial aqui no Mercosul. Havia uma tradição aqui no Brasil antes que todo presidente que ganhava a primeira viagem internacional era para a Argentina. Ele ia à Argentina, era recebido pelo presidente argentino. Quem quebrou essa tradição foi o Bolsonaro, que quando ganhou, primeiramente foi para o Chile. Não te causa um pouco de estranheza, Fabiano? E aí eu peço a sua análise, assim, sem esquecendo as paixões, esquecendo as emoções. Você é um cara sempre muito de um comentário muito centrado, muito polido. Me causa estranheza. Ele não é obrigado a ganhar, ele não é obrigado a gostar do Lula, o Lula não é obrigado a gostar dele, ninguém é obrigado a gostar de ninguém. Agora, eu acho que a posição institucional, a posição como presidente da Argentina, como presidente do Brasil, isso deve se conversar, igual a situação aqui de Santa Catarina, que o governador não tem recebido o presidente. É que são as pautas, né, do momento, viu, Almir? E, inclusive, o Javier Milei tem tecido críticas, eu diria, até desonrosas ao presidente Lula, tá? Que, na minha opinião, até extrapolam o decoro entre presidentes, entre representantes de países, certo? Como falei já para ti, vou repetir, acho que o Lula não seria a melhor opção para o Brasil, mas foi aquela que a maioria dos brasileiros optaram, tá? E como disse nesse espaço aqui, Almir, o próprio prefeito de Criciúma, que todo mundo sabe do seu posicionamento, que é o Clésio Salvador, disse que é o nosso presidente. E ele é o nosso presidente. Pronto, gostando ou não, ele é o nosso presidente. Não quer dizer que eu concorde. E o Milei vem como cidadão, não vem como um chefe de Estado para este evento, mas fica estranho, né? Fica muito estranho essa presença do presidente argentino como cidadão e não como chefe de Estado num evento em que não tem a pompa institucional. E sobre esse evento que vai acontecer aqui, viu, o Almir, eu estou curioso para ver que tipo de assunto que vai sair, que tipo de pauta que vai sair desse CEPAC, tá? Porque nós vamos ter, obviamente, muitas lideranças, vai ter aqui de Santa Catarina o governador Jorginho Melo, vai ter o Fabrício Oliveira, vai ter a Caroline Detoni, vai ter também a participação de outros deputados que estarão palestrando, além, é claro, de outros integrantes nacionais, a exemplo do Jair Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, Nicolás Ferreira, vamos ter também o Ricardo Salles, entre outros, né? Agora, eu até tenho curiosidade para saber o que vão debater, que tipo de proposta sai de um encontro dessa natureza. Porque eu vejo o CEPAC como um contraponto ao Foro de São Paulo, certo? Para mim, neste momento, com total desconhecimento, é um contraponto, certo? Eu tenho um viés mais conservador na minha forma de pensar, na minha forma de agir, em algumas pautas, certo? Mas eu também não posso ser um tapado, para usar uma palavra mais simples,
em perceber algumas coisas que estão mais no mundo das coisas do que no mundo real, né? Uma coisa que eu reluto em aceitar e até mesmo, de certo modo, entender, Rambo, é essa auto-intitulação de conservadores. Porque, na verdade, o que eles são conservadores dos costumes. Por quê? O conservadorismo que a gente entende, aquele conservadorismo lá da economia americana, é o conservadorismo institucional. O liberalismo é o liberalismo institucional. Aí eles são liberalistas. Ele é econômico. Na minha visão, é um liberalismo econômico. Não, sim, do ponto de vista da institucional, do governo. O governo é um governo liberal, econômico, mas diga assim, o liberalismo do ponto de vista institucional. Não é algo. Aí eles usam essa que você falou de não, olha, nós somos conservadores dos costumes, liberais na economia. Mas isso é uma inversão, né? Só para a gente discutir isso, que não altera nada aqui a questão do Brasil, mas o conservadorismo que a gente conhece é o conservadorismo institucional, e eles são conservadores nos costumes. E eu acho que um dos grandes problemas aqui do Brasil é ficar discutindo costumes. Ficar discutindo costumes. O Fabiano, ele é de Umbanda, o Almir é evangélico, o Prisco é católico, o Dom é de não sei não. Isso são costumes. E essa discussão nossa aqui não nos leva a nada. A gente fica discutindo costumes enquanto as coisas estão acontecendo. Mas era só para pontuar essa parte aí. Vai ter esse evento no fim de semana, com certeza. Teremos lá a Júlia Zanata, Daniel Freitas, todos os filhos do Bolsonaro estarão por lá. Muitos conservadores aqui de Santa Catarina. Já que nós estamos falando de conservadores, de eleição, de política, uma coisa que tem chamado muita atenção, o Rambo, é a preocupação lá nos Estados Unidos, cara, com a eleição do Biden. Eu não quero nem falar do Trump, porque o Trump, ao que me parece, apesar da sua loucura toda, tem condições de disputar uma eleição do seu jeito, com aquele perfilzão dele lá, tiozão e tal. Mas o Biden, ele está numa situação que eu acho que é um risco até para a saúde dele, cara. Ele está sem condições do ponto de vista da saúde para ser candidato nessa eleição. Será que o Biden desiste? Será que colocam a Kamala Harris? Há a possibilidade de botar outro democrata? Trump vai ser candidato sozinho? O que você acha disso? Pois é, Almi, a eleição americana ela está como a eleição em muitos municípios, né? Totalmente indefinida. E, inclusive, as questões locais têm se misturado muito. Uma curiosidade até, viu, Almi, que nunca as eleições americanas estiveram tão tensionadas. Sempre houve democratas e houve republicanos. Mas eles se aturavam. Hoje, democratas e republicanos não se aturam mais. Tá? Mas é exemplo do que acontece aqui no Brasil. Tá? Eles estão muito tensionados. Agora, sobre o Biden, realmente, a saúde dele, a aparência dele não parece de uma pessoa saudável e em total condição de assumir o cargo que ele ocupa. Por outro lado, o candidato que concorre da oposição ao atual governo, que é o Donald Trump, muito mais jovem, também muito mais, não digo despreparado, que ele é preparado, entretanto, com algumas visões de mundo que, inclusive, podem ser prejudiciais aos Estados Unidos. Porque um excesso de protecionismo também não é bom para os Estados Unidos, porque isso diminui a importância dos Estados Unidos para o mundo. Sim. E aí você pega, daqui a pouco, um governo mais progressista, com uma condição mais de representatividade, pode tomar um espaço de decisão que, tradicionalmente, os Estados Unidos tinham em relação ao mundo, principalmente depois da Segunda Guerra Mundial. Por isso que eu concordo contigo, eu acho que o Biden não deverá jogar toalha, né? Nessa eleição. Agora só resta saber quem é o candidato que vai substituí-lo.
tem um fator aí que está mexendo com o brio dos americanos, e aí tanto democratas quanto o pessoal lá do outro lado dos republicanos, que é a real possibilidade de a China, ainda nesta década, ultrapassar os Estados Unidos na questão econômica e ser a maior potência econômica do mundo. A China vem crescendo rapidamente, vertiginosamente. Da década de 80 para cá, ela cresceu 100 vezes o poder econômico. A Índia já vem colada ali na terceira posição, como a terceira potência econômica do mundo. E no dia que nós presenciarmos a queda dos Estados Unidos para segundo lugar, meu amigo... Eu acho que não vai acontecer isso, viu, Almir? Mas você acha, Fabiano? Todos os indicadores mostram isso? Os Estados Unidos eles são muito grandes economicamente. E nós temos que lembrar também que os Estados Unidos são, como o próprio nome sugere, é uma federação de estados. Então, não necessariamente o presidente exerce, como no Brasil, a influência que tem sobre os estados, certo? Cada estado pode fazer a sua opção, pode fazer o seu tipo de opção em vários sentidos. Mas a diferença, neste momento, de potencial econômico dos Estados Unidos para a China, ainda é muito grande. Os Estados Unidos são a maior potência e a China ainda tem muito. Entretanto, eu tenho que concordar contigo que uma guinada protecionista muito forte pode fazer a China crescer ainda mais. A Índia, com toda a razão, tem um potencial, e vou enumerar outros países da África que também tendem, no futuro, a se desenvolverem de alguma forma, de alguma maneira, porque tem gente. Países que têm pessoas, gente, que se tiver uma explosão de consumo, eles conseguem crescer. A exemplo do país, que é o do Brasil, né? Que é a 8ª maior economia do mundo. Lembrando que já fomos a 5ª. Levando em consideração o fator gente, a quantidade de pessoas, e o Brasil aí com seus mais de 215 milhões de habitantes, realmente o Brasil está bem posicionado aí, em 8º, mas já, como você falou, já foi 5º, 6º ali, mas poderia ser muito mais, mesmo com tanta falcatrua, com tanta corrupção, com tanto desgoverno, com tanta coisa errada, o Brasil ainda consegue se sobressair. Meu caro Fabiano Rambo, muito obrigado aí pela sua participação. Hoje só eu e você. Até terça-feira a gente volta a se encontrar para acompanhar os bastidores do poder. Sem dúvida, foi um prazer, viu, Almir? Agradecer a audiência de todos e até terça. Gente, muito obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência. Nos encontramos na próxima terça-feira. Amanhã não estarei na apresentação do programa, mas segunda-feira estou de volta. Forte abraço.